Aqui não tem aquelas bandeiras na porta, que era muito tradicional também. Também uma das formas de ostentar, né? E aqui, nesse corredor, tem um detalhe interessante. Aqui eles contam, né, que tem um fantasma, e eu vou até ler para vocês aqui, né? Que é o fantasma do São Félix. Ó, tá relatado bem assim. E hoje eu tô em Santa Luzia do Itaim. Onde que fica isso, Paulo Vitor? Hoje eu tô no Sergipe, pessoal, no Sergipe. E tô passando aqui na primeira fazenda até agora, que é o Engenho São Félix. Esse engenho começa a sua história lá perto de 1817, tá? O início do século XIX. E por que 1817? Porque Paulo, que era aí da família Souza Vieira, ele pertencia já a uma família abastada, tá? Seus pais eram políticos, bem engajados, já eram de família boa, vamos dizer assim. E a história começa lá atrás porque ele casou-se com a Joaquina. E os pais da Joaquina, em 1817, adquiriram essa fazenda aqui, que era um sítio, na verdade, que era o Sítio Félix, porque ele pertenceu ao capitão-mor Félix Rosa, tá? E o bacana de falar para vocês é que ela não queria, a Joaquina, a sua esposa, não queria sair dessa região aqui e pediu para os seus pais darem essas terras aqui como dote de casamento para ela. Casou-se Paulo com Joaquina. Então daí começa a história desse engenho, porque mesmo ele tendo comprado essas terras aqui em 1817 e o pai de Joaquina deu de dote de casamento, não tinha engenho aqui, não tinha o casarão, não tinha nada. Paulo, quando veio para cá, veio cheio de sonhos, novo, ele tinha 25 anos quando se casou. Então ele veio para cá querendo construir uma vida inteira por aqui, né? Cheio de planos, sonhos. E uma história de amor se deu aqui nessa fazenda, que eu vou contar ela hoje para vocês, e também uma história muito triste, que eu tive a oportunidade de ler um livro, que é esse livro aqui, que é o livro da Fazenda. Ó. Você vê que na capa já mostra, né, que é uma história de amor. Mas mesmo tendo uma história de amor, também tem algumas histórias tristes que se desenrolam aí no decorrer. Mas você também vê os estilos de casamento da época. Esse livro é muito bacana, que dá alguns relatos, inclusive de eventos, de como sucediam, estilos de roupa. Aqui tem um detalhe, um determinado momento, que fala do casamento deles, né, de Paulo com Joaquina, e fala que os escravos estavam todos eles vestidos de branco. Olha só. Meus escravos, ó, nosso casamento aconteceu em maio de 1847. Ele com 25 anos e a Joaquina com 18 anos. Tinham aqui os fazendeiros da região, olha que interessante, os fazendeiros da região e muitos convidados das vilas vizinhas encheram o pasto da fazenda, com inúmeros carros de boi. Olha que bacana, esse aqui é um relato de Paulo, gente, que foi quem fundou essa fazenda aqui. Encheram o pasto da fazenda com inúmeros carros de bois. Todos os escravos de dentro, o que é isso aqui? Já mostra pra gente essa diferença dos escravos de dentro para os escravos de fora. Os de dentro eram escravos mais íntimos dos senhores, né? Dos barões e por aí vai, né? Porque eram os escravos de dentro, quem tinha contato direto com a família. Os escravos de dentro estavam com roupas brancas, novas. As mucamas, que serviam os refrescos e guloseimas, usavam aventais e turbantes de rendas que vieram da cidade da Bahia. Foi uma festança de 3 dias. Olha que interessante de você falar que eles se referiam a Salvador como cidade da Bahia. É Salvador. Então, isso é bacana de tratar isso, porque já é uma diferença, são termos que a gente vê de escrita dele mesmo, desse período. E aqui ele ainda fala aqui que ganhou de dote de casamento essa fazenda e que Joaquina pediu que seu pai desmembrasse um pedaço de terras das Antas, né? Que era o engenho das Antas que se tinha aqui antigamente. Então, como o pai dela tinha esse sítio aqui de São Félix, que era do capitão-mor Félix da Rosa, ele aceitou e desmembrou essa parte aqui e deu de dote. E assim começa toda essa história. Bacana de ver esses relatos.
Inclusive aqui ele fala que na época os escravos dele somavam em 16, e aí ele conta alguns detalhes. E aqui nessa fazenda, essa história triste que eu falei, todo o tempo você vê que passa pelos escravizados aqui dessa fazenda, né? A história todinha, vocês vão entender já já por que eu estou falando que tem uma história triste aqui, né? Inclusive essa história triste ajudou a alimentar uma lenda aqui da região que fala de um fantasma. Você acredita? Tudo isso a gente vai mostrar aqui para você nesse Engenho São Félix hoje, que é um espetáculo e está bem às margens da rodovia, né? Quem passa aqui admira esse belo casarão que está aqui e graças a Deus de pé, né? Graças ao Gilberto, que também se empenhou aí para manter esse casarão de pé, né? É o atual guardião desse local. Mas vamos conhecer que eu já falei demais. Olha aí que bonito, né? Um típico sobrado. Sobrado nada mais é do que essas construções de 2 ou mais pavimentos. Então aqui a gente tem uma arquitetura bonita. Olha quantas janelas, né? Lembrando que eu falo sempre para vocês que janela era um sinônimo de ostentação. E ali dentro você vai poder conhecer em detalhes aí. Nessa parte de baixo são porões aí, né, da casa, tido assim, onde você consegue ver todo o madeiramento da casa e também você tem uma ideia do que eles armazenavam, como eles armazenavam na época, grãos e tudo. Isso aqui nada mais era do que depósitos aqui da época. Talvez, não tem nada que confirme isso, talvez pudesse ser algum tipo de morada, de dormitório de alguns escravizados de dentro, como eles tratavam, que eram os escravizados que dormiam próximos ou dentro mesmo do casarão, né? Mas aqui, ó... Tem até aquele relato que ele fala que ele não era um mal. Ele fala, ó, meus escravos que na época contabilizavam 16 eram descendentes dos bantus ou sudaneses. E ainda possuía 4 africanos legítimos que falavam a língua nagô, misturada com o português. Meus outros escravos, por já serem nascidos no Brasil, eram denominados crioulos. Alguns já mestiços eram conhecidos como cabras e mulatos. Ainda hoje tenho escravos saudáveis que trabalham com rigor. Olha essa parte, cara. Essa parte quando eu li eu falei, cara, meu Deus, olha como que é uma questão de... Ali, cara. Ali, 100 anos, 100 e poucos anos atrás, a gente vivia esse tipo de coisa. Ainda hoje tenho escravos saudáveis que trabalham com rigor e quase não uso de castigos corporais mais violentos. Tem muita gente que fala que nessas fazendas não tinha tanto castigo assim para os escravizados. E é que às vezes não foi passado assim adiante, mas eu imagino que se tinha, porque eles tratavam como animais. Eles tratavam como animais, eram machos e fêmeas, eles tratavam como animais. Então, para eles, às vezes, gerações futuras não tomaram ciência dos maus tratos porque eles não viam necessidade de falar ou de... simplesmente agiam assim, para eles era normal. E aí ele fala assim, quase não uso de castigos corporais mais violentos, apenas alguns açoites moderados, pois a minha sissudez é o suficiente para ser respeitado. Sei que sou um bom senhor para eles.
Aí você vê uma situação dessa e você tenta voltar no passado um pouco. É muito triste você pensar nisso, e é triste mesmo. Aí, ó, o vento o que faz, tá vendo? É janela abrindo, fechando, não é vento. Imagina esse vento à noite. Esse vento à noite é assombroso, né? Ainda mais com as histórias de fantasma aí que roda, né? Mas enfim, era uma época, cara, que a gente espera que nunca volte, né? Mas fez parte aí do passado, que foi essa parte aí da escravidão, né? Que ronda junto com a gente aí a história das fazendas, né? Mas vamos continuar conhecendo aqui. A gente tem o engenho que fica logo ao lado, que eu vou mostrar ele para vocês também agora. E você vai ter uma ideia aí de como que funcionava um pouco a atividade da fazenda na época, né? Inclusive tem uma história muito triste para eu contar ali naquele engenho, né? Ali que se deu a morte de uma pessoa da família muito querida. Vamos lá? Aí, ó. Os gansos. E aqui é o antigo engenho. Calma, ó, ó como é que ele vem bravo, ó. Ó. A história dos ataques dos gansos, ó. Ó. Calma, que é amigo, hein? Bolado já. Ó, vou mostrar aqui dentro do engenho para vocês e contar a triste história que se passou por aqui, né? Hoje ele também está passando por umas reformas aí para ele se manter de pé. E aqui, ó, tem um cavalinho arriado. Ele é, ó, meio bolado, hein? Tá meio bolado. Bom, olha a altura desse engenho, meu povo. O bicho é grande, tá? É grande. Porque os maquinários antigamente eram enormes, né? Então, é o filho, né, do Paulo, que é o Zenando. Cizenando. O nome é diferente. Trouxe muito maquinário de fora, né, em inglês. Conta no relato aí do livro. Mas aqui você ainda vê, ó, umas colunas aí originais, umas madeiras também originais. Olha que tamanho de madeira essa daqui, ó, de fora a fora, olha. Que enorme. Bom, olha o tamanho, que às vezes vocês não conseguem de longe ter ideia do tamanho. Olha o tamanho dessas pilastras. Pensa num trabalho para fazer isso aí. As madeiras, peça única, um espetáculo. Olha que tamanho de vão, tá vendo? Eu aqui fico pequenininha. Aqui já é uma parede nova, né? Mas essa aqui é antiga, ó. Olha aí que tamanho. Bom, vamos ali que eu quero mostrar para vocês a beirada do rio, que ali tinha uma roda d'água que foi tida como uma roda d'água traiçoeira, tá? E eu vou explicar para vocês por quê. Vamos ali. Uma pausa rápida no seu vídeo para dizer que se você estiver precisando de alguma mão de obra para sua fazenda relacionada a pintura de fazenda, a restauração, alguma reforma, se você estiver precisando relacionada a mobílias, o que você estiver precisando, pode nos procurar. Além da descrição do vídeo deixar o contato, fica aqui também o WhatsApp 24 988399800. Agora vamos voltar para o vídeo. Bom, aqui nós estamos caminhando para onde provavelmente era a antiga roda d'água, que inclusive eu fiz detectorismo aqui. Se você ainda não assistiu o nosso vídeo procurando objetos valiosos aqui nessa fazenda, corre lá e assiste, muito bacana, interessante. Achamos aqui peça da época dos escravos aqui, muito interessante. E aqui nós achamos aqui algo que se parece com um remanescente da roda d'água. Você vê que está até cavado aqui, ó, que a gente cavou aqui, ó. Olha aí que interessante. Mas eu vim até aqui, nesse ponto, para falar para vocês de uma história um tanto quanto triste que se passou provavelmente nesse local. Ó, nós estamos do lado do engenho, que era o antigo engenho de açúcar. Essa aqui era uma região que produzia aí o açúcar. Tinha outras produções também, mas a produção comercial era o açúcar, né? E lembrando que nessa época, pessoal, tudo era movido a água, né? A maioria dessas forças motrizes eram movidas a água. Então era muito rico para uma propriedade ter uma fartura de água ao seu entorno, né? E essa daqui a gente tem logo um rio. Então, ó, tem um rio enorme que passa aí.
Isso aqui, ó, é madeira centenária, com certeza, pelo estilo dela. Não que ela estivesse aqui desde essa época, né? Mas é uma madeira centenária. E aqui, devido à força da água, no livro, relata lá um escravizado da época. Eu não sei se ele era um escravizado ou se ele era um feitor. Eu não consegui entender bem. Mas ele falou com o patrão dele, que era o Paulo, e estava o filho junto, né? Mas o filho muito novo, 13 anos de idade, 13 para 14. Ele falou, ó, tá um dia de chuva muito forte e você botou uma escora fraca para prender a roda d'água. Você botou uma escora muito fraca lá. Falou com o Paulo, porque o próprio Paulo que tinha prendido a roda d'água, porque numa cheia, a roda d'água, imagina, aumenta a velocidade do rio, aumenta a força da água, então eles travavam a roda para não ter problema. E ele fez um serviço meio errado e no dia seguinte vieram aqui para corrigir, lembrando que o Manuel falou com ele que estava uma escora fraca, né? Gente, quando ele chegou aqui para fazer o procedimento que ele tinha que fazer, alguma coisa deu errado e aquela escora que ele colocou para poder prender a roda, soltou e veio e bateu na cabeça dele, na nuca dele, e fala ainda no livro que rachou a cabeça dele. Foi um golpe fatal, deu muito sangue. E nessa hora não estava nem o Manuel, nem o filho, porque eles tinham saído para pegar alguma coisa para voltar, só estavam os escravizados da fazenda. E de repente foi aquela gritaria misturada com uns gritos africanos que eles falaram, né? Falando de desgraça. De desgraça, um desespero danado, misturando a língua que não era de origem, que não era do Brasil, né? E de repente eles vieram correndo e Paulo estava morto. Mas mesmo assim pegaram ele com sangue pelo nariz, né? Imagina que cena terrível, né? E levaram para dentro de casa. Então você vê, acredita-se que esse local foi mais ou menos por aqui, né? E muitos anos se passaram, né? E hoje a gente está aqui no mesmo local que um dia pode ter acontecido aí uma desgraça, né? E aqui a gente está num período de seca, né? Seca. A chuva não tá caindo. Então imagina o rio com uma velocidade muito maior no período de chuva, tanto que ele sobe a ponto de chegar lá no casarão. O casarão está lá em cima, atrás do engenho, né? Enquanto ele não sobe no período de chuva, e imagina a velocidade desse rio. E eu vim aqui para ver se eu mostrar para vocês, nós achamos aqui uns ovinhos de cobra, você acredita? Hoje a gente cavou aqui, ó, tinha um buraco e uns ovinhos de cobra. Eu vim aqui para mostrar para vocês, mas já não achei. Por que será que eu não achei? Tá doido, hein? Mas é isso, pessoal. Então nós estamos na beirada de um rio, que hoje a gente vem aqui, né? Sente que é um lugar muito bacana, agradável, uma fartura de água e tudo. Mas já aconteceu uma desgraça aqui em outra época, né? Há mais de 100 anos atrás, né? Olha aqui, tem um detalhe bacana de mostrar, que é justamente os muros de pedra, né? Olha o estilo dos muros. Você vê que são muros mesmo centenários, né? Aqueles muros com os encaixes das pedras, que eu gosto sempre de mostrar para vocês o trabalho manual que se tinha, né? De colocar pedras maiores, pedras menores em volta. Hoje é um trabalho que a gente olha e é lindo de se ver, né? Era a engenharia que se tinha na época. Olha aí que legal. As margens do rio. Que lugar, hein? Fala a verdade. É uma vista privilegiada, hein? Tô passando aqui para falar para você 3 coisas. A primeira, rápida. Já se inscreveu no canal Cortes Fazendas Antigas? Tem vários vídeos exclusivos. Vai ter o nosso bastidor da viagem todinho. Talvez você esteja perdendo. Onde nós estamos passando. Fazenda, praia, roteiro, estrada, tudo lá. Ainda por cima você vai de quebra ter acesso a vídeos também, conteúdos aí exclusivos sobre fazenda, bastidores, muita coisa legal. Então vai lá, Cortes Fazendas Antigas. Esse aqui é o canal principal, Fazendas Antigas, e tem o Cortes, tá bom? Outra coisa, dá um pulinho no site, fazendasantigas.com. Corre lá que você vai poder ter acesso a muita coisa bacana lá, fazendas, e agenda, sorteios, passeios, muita coisa bacana. O site está cheio de novidade e ainda dando presente para vocês, hein? Dando presente para vocês, que eu distribuo
semente de pau-brasil, palmeira imperial, sorteio de diário em fazenda, passeios, muita coisa bacana. Corre lá que você tá perdendo, hein? Se você gosta desse universo, é pra você isso daí, hein? Então corre lá que você vai gostar. E tem o nosso Instagram também, Fazendas Antigas. Então vai lá, corre lá no Instagram, tem muita novidade legal, muita coisa bacana. Talvez você veio de lá, ou talvez você tá aqui e não conhece lá ainda. Então corre lá pra você conhecer. Bom, você pensa bem, esse engenho aqui na alta produção, quantas pessoas não tinham? Nesse livro aqui relata que bem próximo da casa aqui ficava uma leira inteira de casas das senzalas. Então eu acredito que era nesse canto aqui, que hoje eles estão fazendo uma reforma aí, estão tirando uma terra e tudo, acharam uns muros de pedra por ali, no chão, né, uns remanescentes. Então eu acredito que era por aqui, pelo que narra aqui o livro, tá? Então ó, aqui você consegue ter uma ideia que eles estão refazendo uns muros aqui, mas quando eles foram cavar apareceu várias dessas pedras, esses muros de pedras aí, tá vendo? Então eu penso que era por aqui, ó. Senzala devia ser por aqui, provavelmente, ó. E aqui tá bem do ladinho do casarão. Lembrando que era comum os senhores, né, de fazenda manter os escravos próximos, né? Eles queriam que os escravizados ficassem à vista, porque era a riqueza da época. Então aqui tá bem pertinho, olha aí. E aqui subindo essas escadas, a gente tem acesso à parte de trás da casa, ó. Com essa vista aí muito linda. Antigamente isso devia ser tudo plantio de cana. Olha aí. Aqui a gente entra pela parte que era a área de serviço da casa. Por isso eu acredito que as senzalas eram para ali. Que aqui era uma área de serviço, né? Mas tinha um jardim bem bacana por aqui, ó. E ali era a entrada da casa, ó, aquele corredor. E aqui, além de você ter essa areazinha aqui muito charmosa, né? Que é tipo um jardim. Você tinha uma área que você ia para a capela, que já não existe mais, infelizmente. Mas você ia para a capela aqui em cima. Olha que árvore. Com certeza centenária também. Bem ao lado do casarão. Estou aqui curtindo o livro da fazenda, ó. Aqui conta a história de Cinzenando e Adelaide. Na verdade, vai anterior a eles, porque conta a história do Paulo. Cinzenando era filho do Paulo e teve uma história um tanto triste, um tanto de amor, né? Mas eu vou contar ela para vocês agora, né? Infelizmente, foi ali, ó. Ali é o antigo engenho da fazenda, né? Você tem ali ainda a torre ali, né, que é a chaminé. Era um engenho de cana. Você ainda tem ali algumas coisas remanescentes. E por trás desse engenho, vou mostrar para vocês ali a roda d'água, né? Ali, infelizmente, o Paulo, que era o pai do Cinzenando, ele faleceu, soltou um pedaço de pau, né, da roda d'água, que ele mesmo tinha prendido e bateu na cabeça dele ali, causando um traumatismo craniano. E ele faleceu aqui na fazenda, né? Pegaram ele às pressas, trouxeram para dentro de casa, mas aqui tem relatos, né, que mostram que infelizmente ali ele já tinha falecido, né? E o que eu falei que é a história de amor? Porque o seu filho se apaixona ali aqui na fazenda, vive aqui na fazenda, e no caixão ele honra a memória do pai dele e fala que tudo que o pai sonhou ele faria, né? E foi exatamente o que ele fez, foi o que ele lutou aí para fazer. E hoje o proprietário da fazenda é o Gilberto. Gilberto é descendente direto do Paulo e do Cinzenando. O Gilberto é o Gilbertinho e o Paulo, que era o pai do Cinzenando, ele é o pentaneto do Paulo. O Gilberto é o pentaneto do Paulo. Então é acima de tataravô, né? Então bacana que está na mesma família até hoje. Na verdade o Gilberto comprou a fazenda, com certeza por esse apego histórico, né?
por ser da família. Mas nós vamos conhecer agora o casarão por dentro, já deu para vocês terem uma ideia um pouco mais ampla e vão poder ver ainda alguns remanescentes aqui, alguma coisa de mobília de época, uns quadros antigos, muita coisa bacana. Vamos lá? Bom, aqui dentro do casarão você ainda percebe ainda madeiras, umas madeiras largas, tanto aqui, tanto embaixo, que você consegue ver o piso, né? E o madeiramento por baixo aqui no porão, você consegue olhar para cima e ver. E aqui nesse livro tem um relato que fala: toda a madeira foi tirada das minhas matas. Isso é Paulo relatando aqui, né? E logo na frente do Guararema, verdadeiras montanhas de troncos grossos e pesados se espalhavam, dificultando a passagem dos animais para o rio. Do outro lado, próximo ao curral, ficaram as estacas finas, o barro que tirei de um barreiro próximo, as pedras, as telhas e a cal que mandei comprar. O inverno chegava ao fim, era hora de começar a colossal construção. Isso em outubro de 1847. Então tem um relato aqui do próprio Paulo, que ele deixou muito animado, empenhado aí para começar essa construção desse casarão, né? Essas são as histórias por trás aí dessas paredes, que aqui mesmo ele relata que parte era de blocos grossos, né, maciços, de barro, né? E outra metade da casa foi de pau a pique. Então, onde ele achou que precisava de um reforço maior, ele botou bloco de barro, e onde podia ser mais vulnerável um pouco, ele colocou o pau a pique, né? Então, aqui você vê um pé direito muito alto, você vê ainda alguns remanescentes de móveis de época, né, como essa mesa, e é um mesclado que eu sempre falo para vocês, né? A casa passa por umas transformações. Nós estamos entrando aqui onde eu acredito ser mesmo que era a entrada principal da casa, porque ela não tem uma entrada lá pela frente sem ser pelo porão. Então você entraria pelo porão e aí tem uma área também aqui, ó, que dá para uma área de serviço aqui da casa, que já é para a ala interna, né, do casarão, ó. Uma escadaria que dá para a ala interna, tá vendo, do casarão, e que você tem acesso pelo porão. E aí na frente da fazenda, conforme eu já mostrei para vocês, vocês viram essas portas aí, né? Então você pensa bem, eu sempre remetendo ao passado, né? Você pensa bem os costumes da época, né? A pessoa recebia tropeiros, viajantes, inclusive aqui conta a história muito interessante, que quando Paulo faleceu na roda d'água, como eu falei para vocês, a sua esposa viúva recebeu aí um viajante aqui, né? Que ela não podia imaginar que esse viajante, que não era nada de um simples viajante, na verdade era até um homem da confiança do imperador, esse viajante se tornaria o segundo esposo dela, né? Que se chamava João José. E ele, inclusive, lutou bravamente na Guerra do Paraguai, ele foi o segundo esposo dela, e muita história se deu ao longo disso daí, né? Em torno de 1870, essa história já foi longe, né, do que eu estava contando para vocês. Eu estava em 1847, mas muita coisa se passou. O filho, quando Paulo faleceu, por exemplo, ele tinha de 13 para 14 anos, mas já era muito empenhado em levar adiante o sonho do pai, né? Então ele se empenhou muito para que essa fazenda desse certo. É uma vista bonita, de frente para o rio, privilegiada. Então você tem aqui uma sala de jantar muito bonita, né? Eu sempre gosto de pensar nos grandes convidados, né, que vinham até aqui. Por exemplo, Dom Pedro não esteve nessa fazenda, pelo que me consta, mas ele esteve bem pertinho aqui em Estância, justamente porque aqui era um local já de prestígio para a época. Por exemplo, Dom Pedro agraciou o João José. João José, ele foi casado depois com a viúva daqui, Joaquina. E ele foi o segundo esposo dela porque Paulo faleceu. Dom Pedro deu para ele 2 títulos. O primeiro, que era o comendador da Ordem da Rosa. E anos depois ele deu o título de Barão do Timbó. Barão do Timbó. Timbó. Barão do Timbó. O livro está aqui, ó, me ajudando toda hora. E tem uma história muito interessante aí que eu vou contar para vocês, que é a história do fantasma de São Félix. Quem acredita, eu não sei, mas eu dormi aqui ontem à noite, eu tenho aí, já eu conto para vocês. Mas olha aqui, ó. Geralmente você vê mais de uma sala de jantar.
E aqui não é diferente, porque era uma sala mais íntima, ficava a família quando não tinha festa, evento, isso acontecia, era comum. Então você vê que a cozinha logo ali está passando por uma reforma, ali ó, é a cozinha, essa aqui dá para uma ala de um jardim atrás, mais íntimos também. Você vê que aqui tem um móvel que eu achei um charme. Confesso que eu não sei o nome desse móvel, mas eu já tirei várias fotos dele porque eu achei ele lindo, gente. Olha só que móvel bacana. Aqui tem um entalhe de madeira com umas frutas, ó. Muito lindo, né? Achei ele charmoso. Bom, aqui você tem um corredor que dá para a sala que nós entramos inicialmente. E aqui fora, eu vou voltar por aqui, mas só para vocês terem uma ideia do casarão. Aqui fora você vê, ó, uma área também privilegiada, com um jardinzinho aqui. Ali em cima tinha a antiga capela, ficava ali para cima, ó, que era a antiga capela, mas não existe mais, a gente sabe disso. Então, vamos conhecer aqui o restante da casa, né? Então agora vocês sabem, 2 salas de jantar, mas era comum, isso aí era assim mesmo. Olha os detalhes, como é que eram finos os detalhes, olha. Olha que bacana. Isso aqui com certeza de guardanapozinho, ó, legal. Muito bonito, né? Bom, aqui você tem um quarto que provavelmente se passou uma história muito triste aqui dentro desse quarto. Eu falo provavelmente porque a gente não tem certeza se foi aqui ou não. Mas, como esse aqui é o quarto que eu diria principal da casa, hoje foi feito um banheiro, ali você tem um banheiro, o que é normal nessas adaptações. A casa passou por adaptações, até nem tem tanto tempo assim, e sofreu alguns ajustes, né, ao novo uso dela. Mas você vê aqui, essa cama, por exemplo, ó, com os pés, tipo pés de leão, né, que isso aí era um sinônimo de nobreza da época, esses tipos de móveis, né. Também aqui, ó, olha que bonitinho. Imita tipo um ganso, não, um cisne. E aqui, não podemos afirmar com certeza, mas talvez foi aqui nesse quarto que trouxeram, né, os escravos, junto com os cinzenatos, trouxe o seu pai, Paulo, esposo de Joaquina, para cá depois dele tomar a burdoada na roda d'água, né? Depois ele tomar uma paulada lá, e ele já vinha morto para cá, porque no relato é tão detalhista que fala que ele já soltava sangue pelo nariz e pelo ouvido. A Joaquina lá fora, quando ele estava chegando, ela já desmaiou. Desmaiou. Quando ela deu em si, que ela começou a acordar e ouvia gritos, que ela veio aqui e veio abraçando ele. E falando que ele não podia morrer e tudo. Conta esses relatos aqui. E é interessante que essa pessoa que falou com você não é um fantasma. Tá? Não é um fantasma. É a Tati que está o tempo todo aí, só que ela está por trás da câmera e agora ela tomou coragem para falar com vocês, tá? Então vai lá nos comentários e fala assim, isso Tati, fala mais com a gente, entra nos vídeos, que não adianta eu falar, quem sabe vocês falando da jeito. Então é o seguinte, ó, provavelmente foi nesse quarto que se passou essa história tão triste, né? E ele foi trazido para cá, já morto, e com 13 para 14 anos o seu filho cinzenando, aqui ó, Cizenando, o nome é diferente mesmo, Cizenando, que era o filho de Paulo, ele assumiu aqui, né? E foi interessante, eu li aqui no livro várias situações que se passaram, que eu estou resumindo para vocês, ele com 16 anos, com 17 anos, e gente, para pensar em você com 15, 16 ou 17 anos, o que você estava fazendo? Porque Cizenando já estava tocando uma fazenda de engenho. Engenho, gado, cana... Olha só, a impressão que eu tenho é que eles amadureciam rápido, cara. Né? Eu trabalhei desde os 14 anos, mas talvez eu não tivesse essa destreza, né? E o que ele assumiu, você vê os relatos aqui, era impressionante, impressionante. Bom, aqui a gente tem um gomil que eu sempre gosto de mostrar, isso aqui é uma peça muito interessante porque é um ícone assim da época, né? Bom, ela num quarto como esse, ela fazia parte aí do kit de banheiro da casa, um kit de banheiro. Então é como se aqui fosse uma suíte. Geralmente tinha um móvelzinho que ficava aqui ao lado da cama, com uma portinha e ali dentro ficava o pinico.
E aí você tinha o pinico junto com o gomil e a bacia, que fazia a suíte da época, né? Muito bem que hoje a gente tem os banheiros, né? Depois dessas transformações, mas antigamente era assim que se faziam as higienes, né? Depois vinha o escravizado, recolhia tudo e assim seguia. Bom, vamos conhecer aqui o restante, sempre chamando atenção para a largura dos pisos. Olha só, olha isso, cara. Enorme, né? E aqui, a gente vai para uma ala que eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive. Olha as janelas, né? Chegando, mostrando a relação das janelas. De fora a fora, no quarto também. É muita janela. Você vê que lá naquele quarto que a gente mostrou do Paulo, o fantasma quase derrubou a Tati agora, gente. Tá impossível. Tá impossível. Ó, se não é essa cadeira para segurar ela. Ó, olha quantas janelas. Desde aquele quarto que antes não tinha banheiro lá, você vê, lá já tem umas 3, 4 janelas num quarto só, né? Aqui na sala, tudo janela. Lembrando que o vidro era uma ostentação da época, né? Olha como é que venta aqui. Tá tudo aberto, né? Dá uma corrente de vento. O vidro era uma ostentação. Então, as pessoas colocavam mesmo vidro nas casas. Aqui não tem aquelas bandeiras na porta, que era muito tradicional também. Também uma das formas de ostentar, né? E aqui, nesse corredor, tem um detalhe interessante. Aqui, eles contam, né? Que tem um fantasma, e eu vou até ler para vocês aqui, né? Que é o fantasma do São Félix. Ó, tá relatado bem assim. A última pessoa que o viu foi Paula Futuro, hoje com 21 anos, tataraneta de Cizenando. Quando lhe perguntei o modo e como ele apareceu, ela relatou o seguinte: eu era bem pequena e por um longo período, entre os meus 4 e 6 anos, eu o vi diversas vezes. Lembro que ele usava uma roupa esquisita de tom escuro. O casaco era comprido e o chapéu bem diferente dos atuais. Não era um velho, tinha barba rala e orelhas grandes. Apesar da aparência sinistra, bizarra a aparência, nunca me fez mal e nem me dizia nada, apenas olhava-me em silêncio. Então tá aí, ontem eu dormi aqui, aí um amigo próximo, aqui ó, eu não sei se originalmente já eram, mas eu acredito que sim, 2 alcovas, tá? Porque isso aqui não tem janela, então é um quarto, você trancou, você tá ali dentro fechado. E ontem eu tive a experiência de dormir aí, tipo numa alcova, né, que é um quarto sem janela e ficar trancado ali dentro, e é um pouco... Você tem que ter a cabeça boa, porque é um pouco apavorante, porque você pensa muita coisa, você pensa que você não tem muito recurso, se alguém te tranca ali, você fica limitado. Você tem uma janela, você quebra, você abre, você sai. Ela te dá uma sensação de mais liberdade, né? Ali, só de você pensar, caramba, estou dormindo numa alcova. Então, como que esses viajantes, eles pensavam isso, né, antigamente? Porque essas alcovas geralmente eram feitas para esses tropeiros viajantes. E eles chegavam, precisavam de um lugar para pernoitar e ficavam nessas alcovas. São quartos sem janelas. Também tem alcovas, o pessoal sempre fala isso. Poxa, mas a alcova não era só para isso. Tem alcovas que eram dentro dos quartos dos pais, por exemplo. Então você entrava dentro de um quarto normal e ali tinha uma alcova. Por quê? Às vezes a filha do casal ficava ali, dormia ali, quando nova, antes de casar. Lembrando que antigamente eram feitos casamentos cedos, 14 anos, às vezes 15, já estava casada. Então ela casava, saía dessa aba ali da proteção, mas antes disso ficava ali. Então tinha muita fazenda que eu visito que tem essas alcovas dentro dos quartos, que também era usado para essas donzelas, né? Então aqui você tem o que seriam 2 alcovas, quartos sem... Eu estava falando de um amigo que te ligou. Ah, um amigo me ligou? Nossa, cara, a Tati tá atenta, tá vendo? Um amigo me ligou e falou assim, mas você vai dormir aí porque o proprietário não pôde vir. Infelizmente o filho adoeceu, ele não pôde estar aqui. Que é o Gilbertinho, que é o Gilberto, que ele é descendente direto, né, do fundador da fazenda. E aí, esse amigo falou, mas você vai dormir na fazenda sozinho? Eu falei, vou dormir sozinho. Ué, mas você sabe que aí tem a história de um fantasma? Eu falei, não sabia, porque eu não tinha lido essa parte do livro, ainda está bem no finalzinho essa parte, né? Eu falei, não estou sabendo. Não. Ele tem uma história de um fantasma aí, todo mundo conta. Você vai dormir aí assim mesmo? Falei, rapaz, eu tô com tanto sono, cara, que pra mim podia ter fantasma, podia não ter, que eu ia apagar do mesmo jeito. E eu dormi 8 da noite, acordei 4 da manhã, assim, ó. Despertei 4 da manhã, porque eu não tô acostumado a dormir tão cedo, né? Mas vamos seguir aqui, ó. Nada aconteceu, tá? Só bateu umas janelas aí, porta. Que devia ser essa janela
Ia ser essa, provavelmente. E outra coisa, às vezes, você vê uma janela fechada, ela dando uma batidinha. Essas aqui não, mas tem uma outra ali que ela tá sem um vidro de baixo aqui, ó. E aí, às vezes, o que podia acontecer? Podia ter entrado essa aqui, ó. Aqui, ó. Aí, o que podia acontecer? Pode ser que tenha entrado vento e balançado a janela, entendeu? Aí faz um barulhinho, ó. Nada demais, né? Vida que segue. E aqui, ó, mais um do que seria essa alcova, né? Também não tem janelas. E hoje esses quartos todos têm banheiro, ó, o que facilita, né? Viraram suítes, não precisa de um gomil. E aqui a gente tem uma outra sala. Originalmente, se tinham esse tipo, né? Mais salas também era assim. Aqui você vê um conjuntinho muito bonito, ó, de mobília. Olha que bacana. E por que antigamente tinham mais salas? Era assim. Você vê que essa alcova está virada para essa sala. E aqui já é bem um corredor, ó. Tem uns quadros bonitos, vou mostrar para vocês, que é uma das entradas da casa, uma delas, né? Esse casarão aqui tem várias entradas, tanto lá embaixo, tem 2 portas lá embaixo, aqui do lado tem mais uma, aqui em cima outras. E aí, tinha esses ambientes antigamente, porque tinha os homens, às vezes, iam fumar seus charutos, iam mascar fumo, né, que falava na época, aí tinha aquelas cuspideiras. Tinham os momentos de negócios, que as mulheres não se envolviam, então tinha as salas das damas. Por vezes, nessas fazendas, você vê mais de um ambiente como esse, justamente porque o período, a época que se vivia, era assim que acontecia, né? Então, você tem aqui mais um salão. Olha quantas janelas, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só nessa sala, que não é uma sala gigante, você tem 9 janelas, né? Então, você vê como que o pessoal gostava de ostentar, ó. Você tem ainda o forro, sai blusa. Muito bacana, né? Esses pisos de madeira muito lindos. E aqui você tem mais um quarto, mas esse aqui com janela, né? Não é uma alcova. Aqui, como tinha capela do lado de fora, provavelmente no interior não tinha, né? Hoje a gente vê só um oratório ali. Tem um quadro muito lindo e grande, ó. Só para vocês terem ideia do tamanho desse quadro, mostrando aí o engenho. Olha que tamanho de quadro, né? Enorme. Muito bonito. E aqui no corredor, a gente conseguiu, com a ajuda desse livro aqui, aí, ó, a fechadura antiga. E aí eu vi uma outra porta dessa e pensei até que pudesse não ser original, que é um estilo de porta um pouco diferente do que eu estou acostumado. Aí você vê uma fechadurona dessa, ó, original, com certeza. Não, e esse rio aqui na frente da fazenda, ele dificultava até trazer as madeiras para cá. Porque por mais que tenha sido tirado da mata... Isso é leitura, tá vendo? Tá relatado aqui, ó. Esse rio dificultava. Inclusive, essa mobília que ele trouxe para cá, a mesa de jantar, aqui relata que no dia ele muito satisfeito, ele contando, né, falando dos escravos, ele tinha nesse período 19 escravos, mas depois ele foi comprando mais, foi bem no início isso. Ele usou 10 escravos para poder subir com a mesa de jantar. E ele relata aqui que a mesa de jantar era tão grande que ele precisou usar a força de 10 escravos, né? Então, a época, infelizmente, era isso que acontecia, né? Aqui você tem vários quadros, e eu não sei dar todos os detalhes para vocês de todos eles, tá? Mas eu sei que, talvez, a maioria aqui sejam filhos do Cisenando. Por quê? Esse daqui a gente tem certeza que é um filho dele. Esse aí é o João, de 1867. Aqui, ó. João, de 1867. E morreu novo, né? Relativamente novo. 35 anos. Esse aqui me parece ser o Trasíbulo, que era o nome desse. Não tenho certeza, mas pelo ano de nascimento dele... Morreu com 18 anos. Morreu novo, ó. Me parece ser o Trasíbulo, que também era filho do Cisenando. Então, eu, né, quis mostrar, mesmo não sabendo detalhes de todos eles, porque alguns a gente conseguiu descobrir aqui pelo livro
quais eram, né? Então aqui você tem uma outra entrada da casa, que é um corredor que dá para essa entrada principal que vocês já viram. Essa é a entrada que a gente começou aqui a mostrar para vocês. Agora a gente vai lá no porão, né? E aqui, ó, tem um outro quarto, só para vocês verem. Aqui hoje não tem nada, só mais um cômodo para vocês entenderem a dinâmica. Então aqui você tem um corredor, vai para uma sala, lá você tem mais um corredor com as duas alcovas, que dá na sala de jantar e mais um quarto e a outra sala de jantar menor. E aqui esse salão, né? Você conseguiu ter aí uma ideia de como é esse engenho por dentro. Então Paulo Vieira casou com a Joaquina em 1847. E aí logo depois descobriu que ela estava grávida e começou a construção do casarão aqui em 1848. E durou em torno de 5 anos, mais ou menos. E aqui você desce para o porão da casa, né? E ele só podia construir no verão. No inverno começava, o rio subia e ele não conseguia nem continuar a construção, porque enchia de água aqui tudo. E só para vocês saberem, esse rio que passa aqui em frente, ele já subiu e já entrou água aqui dentro de casa. Parece que meio metro de água aqui dentro de casa. Para você ter ideia da altura, né? Esse porão, diferente de outros que a gente mostra para vocês, e foi um tanto quanto desmistificado aí a questão de que obrigatoriamente em todos esses casarões eram senzalas no seu interior, não. Né? Não tem muito essa ideia. Lembra que eu falei para vocês de um móvelzinho que ficava o pinico? É um móvel desse aqui, ó. Ficava no quarto, né? Ficava no quarto, ó, e aqui ficava um pinico. Era a suíte. Geralmente ficava uma bacinha com gomil e eles lavavam as mãos. E olha que legal, então aqui, ó, o madeiramento que eu falei com vocês. Lembrando que esse casarão passou por algumas reformas, né? Eu não sei o quão fiel eles foram no sentido de preservação, até porque é muito difícil, né? Não por não querer, é difícil de você achar madeira, não é fácil. Aqui tem mais um sofazinho, ó, muito bonito também, de época. E, gente, está ventando muito aqui. É muito gostoso, muito bacana. Esse porão, antigamente, ele servia para armazenar grãos, armazenar mantimento. Então, você vê um porão muito amplo, né? Ó, hoje eles usam também para estoque. Colchão aqui. E você vê, aqui eles fizeram um revestimento. Mas aqui por dentro você consegue ver, ó. Deixa eu ver se tem uma luz aqui. Não, mas vê se vai dar para mostrar, ó. Olha aí o muro todo de pedras, né? Muro todo de pedra. E esses casarões eram feitos nessas encostas, né? De propósito para aproveitar o desnível. Inclusive aqui nesse livro, o Paulo, que foi o fundador desse casarão, relata justamente isso, né? Ele fala que aproveitou a topografia para fazer esse casarão e ele ainda comenta que quem chega no casarão por cima não imagina que seja um sobrado. Mas é claro que ele já viu, ele veio pela estrada, ele vem vendo, mas você chega lá em cima parece que é uma casa plana, de um pavimento só. E de repente é um sobrado, né? Muito bonito, por sinal. Aqui você dá de frente com o engenho. E aqui nós voltamos ao início do vídeo, na fachada aí do casarão. Nesse lugar lindo aí, olha só que gostoso. Muito bacana, né? E agora, pessoal, a gente chegou ao fim. Hoje você conheceu o Engenho São Félix, cheio de história, cheio de detalhes peculiares, histórias de amor, tragédias. E assim, são vidas normais, né, do nosso cotidiano, só que de outra época, né? Outra realidade, outro momento, outro período. Mas para quem curte saber, conhecer o passado, é realmente uma volta no tempo, né? Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, assim você ajuda a gente, compartilha. Nós estamos rodando o Brasil para trazer fazendas e engenhos, estâncias, charqueadas, casas rurais aí
do nosso Brasil, com várias histórias, épocas diferentes, né? Locais centenários, bicentenários. Quem sabe a gente acha aí patrimônios até mais antigos, que a gente está caminhando aí pelo um local aí que é o Nordeste do Brasil, onde tem muitas construções antigas, que foi onde tudo começou aqui no Brasil. Então ajuda a gente, compartilha pra galera aí, não deixa de ir ali nos comentários e já deixar os seus comentários, deixar o like, isso tudo ajuda muito a gente, tá? E eu quero aqui agradecer ao Gilberto, né, o proprietário hoje aqui da fazenda, do Engenho São Félix, que permitiu que a gente viesse pra cá, abriu as portas, recebeu a gente, nós dormimos aqui, ele com muito carinho aí, né, permitiu que tudo isso acontecesse. Então fica aqui o nosso agradecimento, obrigado também por estar mantendo esse casarão de pé, né? Aqui em breve vocês vão ter mais novidades aqui dessa parte comercial também, porque com certeza ele vai ativar aqui. Eu estava aqui, eu recebi até pessoas aqui hoje, eu recebi não, né? Eu estava aqui e chegaram pessoas para conhecer o casarão, para visitar. Então incentivo as pessoas a sempre estarem aí fazendo esse turismo rural, um turismo histórico de conhecimento, valorizando aí as nossas raízes, né? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. O site e a loja estão no ar, pessoal, e agora você pode aproveitar e conferir fazendas por visitação, hospedagem, eventos e ainda de quebra conferir a nossa loja com produtos exclusivos. Corre lá e garante o seu!